Apesar de vivermos em um país democrático e que zela pelo respeito às diferenças e pela liberdade de culto, temos o conhecimento de que nem sempre esses direitos assegurados por lei são garantidos. Ainda hoje sabemos com uma triste frequência sobre casos de preconceitos e intolerância religiosa, principalmente contra as religiões de origem africana, onde pessoas e terreiros são atacados, não só verbalmente, como também fisicamente, tendo seus espaços invadidos e depredados em nome da luta contra o diabo. Um meio para que possam surgir discussões e debates que de fato gerem uma nova concepção sobre a religiosidade afro-brasileira é a sua inserção dentro do ambiente escolar. É na escola que o preconceito pode ser abordado e destruído. É neste espaço de saber que a cultura afro-brasileira pode ser vista na sua totalidade, em todos os aspectos, não só como folclore ou festa, mas como forma de vida, como visão de mundo, e principalmente como um princípio de respeito a todos os seres que existem no mundo e fazem dele o que ele é, tendo como alicerce o respeito a todas as tradições religiosas e todos os seus deuses. Atualmente, não existe religião oficial no Brasil. Desde a primeira Constituição Brasileira de 1891, a ideia de religião oficial deixou de ter respaldo legal. O Estado não apoia nem adota nenhuma religião. A lei o proíbe de eleger esta ou aquela religião como verdadeira ou falsa, superior ou inferior. Daí porque se diz que o Estado brasileiro é um Estado laico. A Constituição vigente de 1988 não deixa dúvidas quanto a isso. Todas as crenças e religiões são iguais perante a lei e todas devem ser tratadas com igual respeito e consideração. Ninguém pode ser discriminado em razão de credo religioso, no acesso ao trabalho, à escola, à moradia, a órgãos públicos ou privados. Não se admite tratamento diferente em função da crença ou religião. O mesmo se aplica ao uso de transportes públicos, prédios residenciais ou comerciais, bancos, hospitais, presídios, comércios e restaurantes. A mais alta corte brasileira, o Supremo Tribunal Federal, já decidiu que a discriminação religiosa é uma espécie de prática de racismo. Isto significa que o crime de discriminação religiosa é inafiançável. Liberdade de reunião, de culto e de liturgia é direito previsto na Constituição Federal. O culto pode ser realizado em locais fechados ou abertos, ruas, praças, parques, praias, bosques, florestas ou qualquer outro lugar de acesso público. Segundo a Constituição Federal, existem apenas 3 casos em que o culto pode ser proibido: quando não tiver caráter pacífico, se houver uso de arma de fogo ou se estiver sendo praticado um ato criminoso. Para que uma comunidade religiosa tenha existência legal, ela precisa estar organizada em uma associação, com atas e estatutos registrados em cartório. Esta associação é denominada associação religiosa. A Constituição Federal determina que o casamento religioso tem validade civil, isto é, obedecidas às regras de lei civil. Um casamento celebrado por ministro religioso de qualquer religião ou crença deve ser reconhecido legalmente. Historicamente, a associação entre os deuses das várias etnias dos negros já ocorria antes de eles serem trazidos para o Brasil. Entre os vários fatores que contribuíram para esta associação estão as semelhanças existentes entre o conceito de orixá, dos iorubás, candomblé nagô, de vudum, dos gegés e de inquice dos bantus, candomblé de Angola. Todas as divindades eram vistas como forças espirituais humanizadas, com personalidades próprias, características físicas, domínios naturais e alguns viveram na Terra antes de se tornarem espíritos divinizados. A possibilidade dos devotos de incorporá-las para que pudessem dançar e receber homenagens foi outra característica que aproximou seus cultos. Inicialmente chamado de candomblé da Barroquinha, hoje também conhecido como candomblé do Engenho Velho ou Casa Branca, a data de 1830 é aceita como marco fundador da primeira manifestação religiosa negra organizada, que tem como principal influência na sua organização ritual o culto aos orixás de origem nagô, representados aqui por negros oriundos principalmente da costa do Benin e da Nigéria. Conta a história oral que este terreiro foi fundado por 3 negras africanas que se chamavam Adetá, Yakalá e Yanasui. É exatamente deste terreiro que vão surgir outros 2 famosos terreiros, estudados pelos principais intelectuais dedicados ao assunto. Apesar da origem africana, não existia candomblé na África.
Em território africano, cada cidade tinha sua autonomia e cada uma delas possuía um culto específico para sua divindade. Sendo assim, cada nação cultuava somente sua divindade principal. Foi somente após a travessia do Atlântico durante o tráfico negreiro que estes africanos de diversos lugares se encontraram e formaram uma religião que agregava os diversos deuses que estavam inicialmente separados em território africano. Neste novo arranjo, surge o candomblé como resultado de um grande acordo entre os negros de diversas origens a respeito de como seria o culto e quais divindades deveriam ser louvadas. Como cada cidade possuía sua divindade, podemos imaginar a inúmera quantidade de orixás existentes na África. No entanto, só alguns sobreviveram à travessia. Entre os principais podemos citar Oxalá, divindade da criação dos seres humanos, soberano que tudo comanda. Xangô, divindade dos trovões, da pedreira e da justiça. Ogum, governa o ferro, a metalurgia, a guerra. É o dono dos caminhos, da tecnologia e das oportunidades de realização pessoal. Oxóssi, divindade das florestas e da caça. Omulu, divindade de transformação, da peste, da varíola e das doenças contagiosas. Oxumaré, divindade serpente que controla as chuvas e o arco-íris, a fertilidade das terras e, em consequência, as boas colheitas. Exu, o grande mensageiro responsável pelo contato entre os demais orixás e os humanos, guardião dos templos, das casas e das pessoas. Iemanjá, divindade da fertilidade e das águas salgadas. Oxum, divindade da beleza e das águas doces, dona do ouro e da vaidade. Inhansã, divindade dos raios e das tempestades, dos ventos e dos relâmpagos. Soberana dos espíritos, dos mortos que encaminham para o outro mundo. Nanã, divindade guardiã do saber ancestral, uma das mais velhas. Da lama teria feito os seres humanos. Ossan, divindade das ervas e das folhas. Sem sua ciência, nenhum remédio mágico funciona. Ifá, divindade conhecedora do destino dos homens que detém o saber do oráculo, que ensina a resolver todo problema ou aflição. Como religião de transe, os orixás incorporam nos seus filhos e realizam sua dança, manifestando através dela todo o seu significado místico. Os atabaques são os responsáveis pela invocação, juntamente com os cânticos entoados durante o ritual. Cada orixá tem sua dança, seu toque particular, seu tambor, sua vestimenta, sua comida e suas proibições. Em terras africanas, esta era uma função específica dentro do culto religioso. Tínhamos então o Babalaô e o Babalorixá. O primeiro era o pai do segredo, o responsável por zelar dos caminhos desvendados pelo oráculo. Em terras brasileiras, ambas as funções foram condensadas e na maioria dos terreiros apenas uma pessoa desempenha as duas funções simultaneamente. Reparem que os orixás dançam sempre no sentido anti-horário, evidenciando que vivem em um mundo diferente do nosso. A Umbanda é uma religião brasileira, nascida em 1908 na cidade de Niterói. Sua principal característica é a pluralidade, influenciada na sua gênese diretamente pelo kardecismo. Seu ritual apresenta uma forte presença da prática da caridade, elemento básico também da religião católica. É aqui que irá se encaixar no ritual umbandista a influência portuguesa, que posteriormente aparecerá como um culto às crianças. Essa religião sofre uma grande influência dos rituais indígenas, impregnando seu espaço de culto, a sua gira, com a presença dos caboclos e sua sabedoria acerca das ervas medicinais. A data de 1908 é um marco muito importante defendido pelos religiosos e relatados por alguns pesquisadores, bem como pela Federação Brasileira de Umbanda, quando numa sessão em um centro espírita em Niterói, um consulente recebeu a missão de que seria responsável por um novo culto no país. É importante lembrar que quando incorporou o Caboclo das Sete Encruzilhadas, Zélio estava em uma mesa kardecista. Em sua maioria eram brancos e faziam parte do que hoje entendemos como se fosse uma classe média alta, uma elite econômica que sabia ler e escrever. Por isso, Zélio é convidado a se retirar dos trabalhos que ali realizavam e parte para seguir as determinações que foram feitas pelo caboclo. Então disse a entidade: amanhã na casa do meu aparelho, na rua Floriano Peixoto 30, será inaugurada uma tenda espírita de nome Nossa Senhora da Piedade, que se chamará Tenda de Umbanda, aonde o preto e o caboclo pudessem trabalhar. Após a fundação desta tenda, foram fundadas mais 6 para completar as 7 pedidas pelo caboclo. A Umbanda surge em primeiro momento para trabalhar com os caboclos e os preto velhos.
ancestrais africanos e brasileiros que não eram admitidos pelas classes dominantes, por serem vistos como ignorantes e pouco civilizados. A escravidão tinha acabado há pouco tempo e o negro era sempre visto dessa maneira, como incapaz de realizar algo de bom. O índio era visto como um preguiçoso, que cultuava os seres da natureza, o que mostrava sua baixa taxa de evolução. O que é importante compreender aqui é que tanto a cultura do índio como a cultura do negro eram vistas como algo menor, sem valor, de pouca importância e pouco civilizada. No Rio de Janeiro, onde surge a Umbanda, predominavam os escravos que conhecemos hoje como bantos. Uma das principais características da religião dos bantos é o culto aos ancestrais. Para eles, os mortos têm a cor branca, requerem homenagens, presentes e obediência, podendo dar aos vivos alguma parcela de seu grande poder. Os vivos devem todos os seus dons a alguma forma de contato com os mortos, e a iniciação requer um estágio de recolhimento, como uma estadia no mundo dos mortos. Não existe uma separação clara entre o mundo dos mortos e dos vivos, sendo assim, o mundo dos vivos pode interferir no dos mortos e vice-versa. Outra grande influência que sofremos dentro da Umbanda são as palavras utilizadas pelos bantos e que continuamos a utilizar, como, por exemplo, a palavra calunga. Essa palavra para os negros desse grupo tinha um significado muito especial. Ela representava a linha divisória, a superfície que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Para os bantos, o mundo se dividia em dois. O mar era considerado por eles a calunga grande, enquanto que o cemitério era considerado a calunga pequena. Para esse povo, havia um ser supremo, o criador de tudo, denominado Zambi. É uma divindade, uma energia que se distanciou do mundo e o deixou entregue aos seus filhos divinizados. Os espíritos ancestrais são os que fazem o elo entre os homens e o Deus único. São eles que fazem a nossa ligação com a divindade maior. Gira é a denominação utilizada para os serviços ritualísticos realizados no terreiro para o público. Ela inicia-se com preces que facilitam o envolvimento de todos. Seguem-se cânticos apropriados, normalmente chamados de curimbas ou pontos cantados, de forma que todos os seres a serem invocados possam, através dos médiuns, incorporar e assim lhes prestar culto. As pessoas que não são membros oficiais do terreiro, mas que frequentam esse ritual, fazem parte da chamada assistência, e lá aguardam para realizar as consultas com as entidades. Na Umbanda, os atabaques ganham os mesmos nomes que são utilizados pelo candomblé. O maior se chama Rum, o médio se chama Rumpi e o menor se chama Lê. Ainda que com os mesmos nomes, seus ritmos são diferentes. A Umbanda utiliza vários toques diferentes, feitos com as mãos que podem ser tocados tanto para as entidades quanto para os orixás. O atabaque na África era a própria linguagem ritual, era o seu principal meio de comunicação. O tambor fala tanto quanto cada gesto feito pelo corpo que se movimenta ao ouvir seu toque particular. Daí, a importância de interação e entendimento com o som que dali ecoa, pois é dele que sai o direcionamento, as dicas do que está acontecendo dentro da gira ou mesmo do que está para acontecer. A Umbanda é caracterizada principalmente pelo trabalho realizado com incorporação, pelos médiuns das entidades espirituais, os guias que atuam em determinado tipo de falange. Essas falanges são particulares da nossa religião e representam a sua influência tanto portuguesa quanto africana e indígena. Inicialmente abraçada como religião, principalmente pelos menos favorecidos socialmente, não é de se estranhar a presença principal daqueles que eram discriminados por sua origem e falta de civilidade, negros sem instrução e índios selvagens, ambos desconhecedores de Deus e da verdadeira fé cristã. Nesse sentido, a Umbanda se estabelece principalmente nos subúrbios e morros cariocas, dando passagem também para um outro elemento característico da cidade, malandros, bêbados e prostitutas, que passam a fazer parte do culto umbandista na figura de Exus e das pombagiras. As entidades da Umbanda são completamente diferentes dos orixás do candomblé. Para os umbandistas, elas são seres que já vivem em nosso mundo, que já estiveram encarnados e que retornaram para realizar trabalhos de ajuda aos que precisam dela. Buscam este retorno como forma de evolução espiritual e no dia que finalizarem todos os trabalhos que devem ser feitos, estarão livres dessa necessidade e poderão finalmente descansar em paz. É um princípio baseado na lei do karma e da ascensão espiritual que só pode ser atingida por aqueles que já realizaram todas as suas tarefas nesse mundo.
Na Umbanda, as entidades situam-se a meio caminho entre a concepção dos deuses africanos do candomblé e os espíritos dos mortos kardecistas. Os orixás, por exemplo, são entendidos e cultuados com outras características, sendo considerados espíritos muito evoluídos, espíritos de luz. Tornaram-se uma categoria mítica muito distante dos homens, que apenas descem à Terra na forma de vibração.